Olá, hoje veja a entrevista o senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB. Senador, tudo bem? Em primeiro lugar, obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês. Também participa dessa conversa o colunista de Veja, Augusto Nunes. Augusto, tudo bem? Tudo bem, é um prazer conversar com o Aloísio. Bom, senador, na sessão que determinou o afastamento por até 180 dias da presidente Dilma Rousseff, o senhor fez a seguinte afirmação: esse processo é irreversível. Queria começar o nosso papo perguntando se realmente o senhor acredita que não há nenhuma chance da presidente reverter o processo, retornar ao cargo. Não há nem a mais remota hipótese. Mais remota hipótese. Por várias razões, né? A primeira delas é a coisa óbvia, é que ninguém acredita que ela tenha condições hoje de governar o país. Não há hipótese, porque, veja, em quem ela vai se apoiar? Naquela base restrita do PCdoB e PT, né? Uns gatos pingados do PDT, e na base social desses chamados movimentos sociais, que na verdade são correias de transmissão do PT e de outros grupos de ultra-esquerda. Não tem a menor condição de dirigir o país nessa base. Ela teve 137 votos apenas no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na primeira votação. Então não há hipótese. Ninguém, mesmo os partidários mais, digamos assim, aparentemente mais ardorosos, nem eles acreditam, né? Ela procura manter essa coisa que vai voltar. É um governo provisório. Não é provisório, não. Michel Temer está aí para ficar até 2018. Essa é que é a realidade dos fatos. Há também uma questão de, digamos assim, da aritmética política, não é? O voto no Senado, pelo seu afastamento, foi acima do que era necessário. Precisava 54, houve 55 votos. De lá para cá, o presidente Michel Temer fez alguns movimentos que são nitidamente voltados para garantir essa irreversibilidade, quer dizer, aumentar a margem no Senado. O movimento com o senador Jader Barbalho, com o convite ao deputado Sarney Filho para ocupar o Ministério do Meio Ambiente. Haverá o suplente do senador Delcídio, do ex-senador Delcídio, que vai tomar posse, que vai votar pelo impeachment, pelo que se sabe, eu ainda não falei com ele, mas enfim. O fato é que hoje nós já temos uma maioria ampla. Você acha que pode chegar a quantos senadores favoráveis? Olha, hoje, Augusto, tem 58, mas pode ampliar. Você tem uma margem aí que você não vai entrar no PT, não vai entrar na rede, que é o representante da rede de sustentabilidade, o senador Randolph no Senado faz o papel de rede de sustentação do PT, né? Mas, e um senador do PDT. O resto... Senador, bom, e vamos falar então do Ministério, começar pelo Ministério do Tem Presidente. também ex-ministros, né? A Cátia Abreu vai votar contra o impeachment, mas ela toma o lugar do suplente dela, que é o senador Donizete, que volta para casa e ela assume o lugar. Então fica 0-0. Donizete votou contra. Votou contra, então, do PT. Muda o resultado. Não muda. O ex-ministro Armando Monteiro votará contra o impeachment, né, do PTB. Mas é isso, não tem como ampliar mais essa base. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é afastamento definitivo. E o Ministério, como o Silvio já fez a pergunta, queria saber também se você acha que é o Ministério definitivo, se haverá mudanças. Inclusive com a participação de 2 tucanos, né? O senador José Serra, o deputado Bruno Araújo. Isso, e o Alexandre Moraes também, né? Também, o ex-secretário. Ex-secretário da Segurança aqui em São Paulo. Que era um quadro do PMDB, por isso que eu não coloquei. É verdade. Ele era filiado ao PMDB, né? E ele é uma pessoa Apesar de trabalhar no governo tucano. Não, ele é filiado ao PSDB. Ele já mudou de partido, ele é filiado ao PMDB. Ao PSDB, é verdade. Ele foi filiado. Ele é muito próximo ao Michel Temer, né? Agora, então, se é definitivo, eu não sei. Aí dificilmente. O que é um ministério? Você gostou do ministério? É um ministério possível, viu? Possível e, digamos assim, necessário nesse momento, Augusto. Necessário, primeiro, em razão desse objetivo a que eu me referi, que é afirmar a irreversibilidade do processo.
porque é terrível você ter um presidente da República, que é um vice-presidente que assumiu, né, depois de um processo de impeachment que ainda não se concluiu, que vai se concluir mais para adiante, e que tem que tomar medidas difíceis, herdar um governo estraçalhado, né, uma situação gravíssima que a presidente Dilma deixa, e com esta, digamos, pairando sobre ele a provisoriedade, a ideia da provisoriedade. É muito difícil. Então ele precisava se assegurar politicamente, congressualmente, votos para permanecer. E conseguiu. E conseguiu. Né? Uma boa parte da composição do ministério se explica por essa lógica. E precisava também ter votos no Congresso para aprovar medidas de ajuste, basicamente, e fazer isso com um Congresso fragmentado como está hoje. A Câmara dos Deputados tem 26 partidos representados. É uma coisa muito complicada, especialmente de quem não veio numa eleição popular, diretamente numa eleição popular. Então foi uma montagem para compor esses interesses e ter garantia de governabilidade, no sentido de tornar, de realizar aquilo que se propõe a fazer. Não é? Acho que poderia ter. Acho que eu não gostei da falta de mulheres no Ministério. Pois é, o que aconteceu? Porque ele convidou, né, a ex-ministra Ellen Grace, parece que convidou. E a Mara Gabrilli, deputada Mara Gabrilli. Mas isso é uma coisa que eu não gostei, quer dizer. Ninguém disse isso a ele? Eu não sei, Augusto, eu não falei com ele. Estranho, né? Estranho. Hoje o discurso foi já que estão procurando quadros e tal, né? Mas acho que... Também por isso eu perguntei se o Ministério era definitivo. Bom, ele pode aproveitar qualquer... O que é o seguinte, no Ministério você tem três preocupações básicas que me parece, e isso o discurso dele é mais ou menos descortino. Você tem a questão econômica, e basicamente a questão da despesa pública, do gasto público, da dívida pública, né, que precisa ser enfrentada, né, para que a gente tenha a volta, digamos assim, de um mínimo de confiança e sinalizar com a redução da taxa de juros, que é diretamente vinculada à fragilidade fiscal, à alta taxa de juros. O segundo lugar é atrair investimentos onde é possível atrair investimentos. Os investimentos públicos hoje estão inviabilizados pela situação da situação fiscal do Brasil. Muito pouco dinheiro público para investir. E dinheiro do exterior também não vem. Então, trazer dinheiro da iniciativa privada para investir em infraestrutura, basicamente, porque isso gera emprego, isso dinamiza a economia, estradas, portos, ferrovias. E a terceira vertente é a política externa, não é? Sobretudo a política comercial. Daí a presença do Serra no Ministério de Relações Exteriores com todo um equipamento aí para atuar nessa área de acordos comerciais. Isso é o mais importante, não é, que tem que ser feito agora. E uma boa articulação política, aí tem que ser feita com gente dele, da confiança dele, né, que é o Eliseu Padilha, o pessoal que o acompanhou na travessia do deserto. Eliseu Gedel, Gedel, parece. No seu discurso, que foi muito bom mesmo. Obrigado. Na sessão do impeachment, num certo momento você disse enfaticamente, né? Ai de nós, repetiu isso, ai de nós se não ouvirmos a voz da rua, foi alguma coisa assim. Isso vale para todos. O Temer sabe disso? Olha, eu acho que sabe. O Temer é um ser inteligente, né? Conhece bem tem sensibilidade política. Agora, você veja, ele fez alguns momentos, eu até me referia a isso no discurso, né? Esta redução do número de ministérios, ele começou com o negócio de manter, só vai cortar 2 ou 3, aí reduziu significativamente o número de ministérios. Isso não é isso que vai resolver o problema fiscal, do ponto de vista do gasto público. Mas é um sinal. Mas é um sinal. Um sinal importante. É um sinal. Posso embarcar uma pergunta aqui sobre esse tema, então, junto com o seu raciocínio só do e outra coisa. E outra coisa foi quando ele anunciou, deixou vazar
o nome do ministro da Justiça. Isso, né? Você enfatizou isso também. E o ministro da Justiça, que é um advogado honrado, competente, amigo dele, inatacável do ponto de vista da sua honestidade, competência profissional, mas que, num determinado momento, deu uma entrevista ou assinou um manifesto condenando alguns procedimentos da Lava Jato. A coisa pegou mal, o Temer recuou. Né? Isso é sinal isso eu ouvi. É sinal que ele está sensível, né? Sabe que quem o colocou lá, se não tivesse havido os milhões de pessoas na rua, se no dia 13 de março tivesse havido um fiasco, Augusto, em vez dessa coisa retumbante, 6 milhões no Brasil inteiro, não teria havido impeachment. Perfeito. Você disse isso não e só você e o Ronaldo Caiado falaram isso aí com a realidade. As primeiras declarações da equipe do Temer hoje, Rick Meirelles e também o Padilha e o Jucá, né, indicaram ali 2 pontos. O primeiro, a redução de cargos comissionados, cargos de confiança na máquina, até deram um número, 4.000 cargos até dezembro. Acho que quanto a isso ninguém tem dúvida de que é uma necessidade para o país. A segunda, no entanto, eu queria saber a opinião do senhor. Henrique Meirelles disse que é possível a criação de um imposto, um novo tributo temporário. Tem espaço para criar imposto nesse curto período de governo? Não há. Não tem gordura política para isso. Não há. E ele mesmo fala na entrevista dele, apesar da carga tributária já ser hoje muito elevada e tal, então hoje politicamente é inviável aprovar aumento novos impostos. E as reformas? Porque política, sobretudo. Política, tributária, previdenciária, trabalhista. Dá tempo de fazer esses movimentos? E eu queria também perguntar o seguinte, que é a mesma... Estou acrescentando isso à pergunta do senhor. A reforma política, eu penso sobretudo na redução do número de partidos. Né? Isso é urgente na cláusula de barreira, né? Para poder ter existência parlamentar tem que ter um mínimo de votos eu acho que tem clima para isso hoje no Congresso. Você acha que sim? E o Congresso aprovaria hoje ou não? Isso deve esperar? O que você acha? E se o Temer vai fazer isso? Vai tentar. Bom, imposto então, já disse que acho que não dá para fazer agora. O que mais? A outra coisa? As reformas, né? Previdência. Que reformas ele pode fazer? Eu acho que algumas coisas na área de tributação já estão bastante maduras. Não é? Inclusive tem projetos já tramitando. Né? O Joaquim Levy até começou isto quando passou pelo Ministério. Bombardeado pelo PT, uma coisa horrorosa, mas ele deixou uma agenda, de qualquer maneira, de alguns pontos positivos. Que é a reforma dos tributos indiretos, o PIS/COFINS, né? E o próprio ICMS, que é um problema sério que afeta a competitividade, dá ensejo à guerra fiscal, torna um ambiente juridicamente inseguro, a ideia de se reduzir o número de alíquotas, migrar para a cobrança no destino, e isso está relativamente bem encaminhado no Congresso. Né? A reforma dos partidos, cláusula de barreira, redução... A Previdência... Em algum momento isso vai ter que ser enfrentado. Né? A Previdência tem que ser enfrentada. O Temer mencionou. O Temer mencionou. Você veja, o gasto com a Previdência tem aumentado muito de uma maneira constante. E isso vai... O Delfim disse, é como se você estivesse num avião e pusesse no piloto automático e deixasse voar até acabar o combustível. Uma hora cai. Quer dizer, então, em algum momento tem que colocar aí uma trava. E a trava mais, digamos assim, mais evidente, me parece, é uma limitação, a fixação de uma idade mínima para aposentadoria. Porque hoje as pessoas que têm emprego formal, né, que começam a trabalhar em bons empregos, com a sua vida profissional, faz 18 anos, 16 anos, começa a trabalhar em bons empregos, ele se aposenta relativamente cedo. A média de idade é 50 anos para a mulher, 53 anos para o homem. O que, convenhamos, hoje em dia... É um absurdo. É pouca coisa, uma idade... Eu tenho 71 e considero ainda... Claro, eu também, eu sou aposentado. Você é aposentado. Bom, ao contrário, quem tem uma vida, digamos, laboral acidentada,
muito tempo na informalidade, muito tempo desempregado, sem condição de comprovar tempo de contribuição, este acaba se aposentando muito mais tarde. Esse vai se aposentar realmente muito mais tarde. Então você tem que fazer, eu acho, uma limitação, aí, uma regra que limite, que fixe uma idade mínima para aposentadoria. Não é fácil, você vai encontrar muita resistência. O Michel Temer fala numa regra de transição. Se for uma transição muito suave, não tem impacto nenhum. Precisa ter alguma coisa que seja sensível, que você possa, pelo menos no médio prazo, ó, isso aqui vai infletir para baixo essa curva de gasto público. Reforma política, eu acho que o que é mais a pedra de toque da reforma política seria a cláusula de desempenho, né? Ou a cláusula de desempenho, ou talvez até mais ainda a proibição de coligações em eleições proporcionais. Acho que essa seria mais... Porque hoje em dia os partidos se coligam na hora da eleição e depois da eleição cada um vai para o seu lado, né? Então o eleitor compra gato por lebre. Você votou no Tiririca na eleição e elege o genuíno, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra. Exatamente, ou elege deputados que têm 300 votos. Não tem cabimento isso. Então é o seguinte, a eleição proporcional é para medir qual é a proporção da opinião pública que cada partido representa no Congresso, né? Não dá para... a proibição de coligações vai na linha de você conferir maior, digamos assim, certeza no voto. Você vota naquele indivíduo, naquele partido, e o resultado da eleição corresponde à sua vontade. E isso o Congresso hoje aprovaria? Eu acho que pode aprovar. Existe aí, Augusto, eu tenho conversado com muitos colegas meus, até gente do PT, alguns com quem eu tenho conversado, acham que é viável, é possível fazer isso. O problema do PT é a pressão do PCdoB, que sempre se elege os seus deputados na garupa do PT, né? Isso é sempre um problema para o PT topar esse tipo de... Já houve tentativas, eles chegaram a um determinado problema, mas eu acho que há condições de ir para isso. E o ideal seria nós adotarmos alguma coisa, uma certa distritalização, né? O voto distrital, que está no... Eu sou distritalista convicto. Acho difícil adotar isso nessa legislatura. Tem que jogar isso um pouco mais para adiante. Perfeito. Para a gente esgotar o assunto legislativo, queria perguntar para o senhor, o PSDB vai votar com o governo fielmente ali, com fidelidade? O senhor acredita nisso? Governo Temer. Sim, você apoia. O governo Temer é um governo em que é um governo predominantemente do PMDB. Mas o PSDB faz parte do governo. O PSDB governo, faz parte do governo. O PSDB tem uma responsabilidade política, que é uma exigência até do nosso próprio eleitorado. Posso mudar minha pergunta? O PSDB é base do governo Temer no Congresso? É base do governo no Congresso, sem dúvida nenhuma. Nós temos 3 ministros. Nós levamos ao presidente Temer um conjunto de propostas que, evidentemente, não são detalhadas, mas uma linha, que é mais ou menos a linha do discurso que ele fez, né? E ele concordou conosco nessa linha. Nós tivemos um papel muito ativo no impeachment, né? Sobretudo a nossa bancada na Câmara. Os senadores... Sabendo quem assumiria. Sabendo, sabendo que era o Michel Temer, né? E por outro lado, quer dizer, não há saída. Ou a gente ajuda o presidente Michel Temer a enfrentar os problemas que estão aí atrapalhando a vida do Brasil, ou nós vamos afundar todos. Né? O país quebra. O país quebra. Aí vocês do PSDB, vocês tiraram a mulher e depois não vão ajudar o Michel Temer, como é que faz? Não pode. Senador... Aí não tem meio... É claro, evidentemente, essas coisas, nunca uma proposta sai do governo, ou raramente sai do governo, passa pelo Congresso e termina exatamente do jeito que ela começou. Você sempre tem um processo de negociação, de aperfeiçoamento, de emendas, mas nós fazemos parte da base do governo. O senhor falou há pouco da questão externa, política externa e tal, mas eu queria fazer mais uma pergunta nesse sentido. Preocupa essa imagem que o PT, o Lula, a Dilma tenta passar lá fora? Hoje, por exemplo, ela está dando entrevista para jornais estrangeiros, sites estrangeiros, de que aconteceu um golpe no Brasil, de que o PT é vítima disso.
preocupa a imagem lá fora? Eu acho que isso é sobretudo... Que virou uma obsessão nos últimos tempos, né? Passar essa imagem lá fora. O Passou. PT... É uma obsessão. Eu acho que não pegou nos países, digamos assim, que contam assim no mundo, né? Que tem... Não pegou nos Estados Unidos, obviamente. As pessoas não acreditam. Eu conversei nos Estados Unidos com... Teve recentemente, né? Tive, eu estava lá no dia em que foi votado impeachment. Eu não fui por causa disso, não. Eu fui porque eu tinha uma agenda marcada já no Senado americano. Mas, evidentemente, estava lá, as pessoas queriam saber, né? Eu me encontrei com, entre outras pessoas, com o Tom Cheney, que foi embaixador do Brasil, dos Estados Unidos no Brasil, e hoje é o principal conselheiro político do Kerry, do Ministro das Relações Exteriores. Bom, eles estão perfeitamente conscientes de que isso aqui é um país que tem eles têm uma Constituição, tem leis, tem Congresso, tem imprensa livre, enfim. E eles passaram também no mesmo intervalo, mais ou menos no mesmo intervalo de tempo que nós, brasileiros, por 2 processos de impeachment. Só que logo não foi até o fim, não foram até o fim. O Nixon renunciou e depois o Clinton foi absolvido. Eles lá têm essa coisa, né? Então não é... E o impeachment foi inspirado na Constituição norte-americana. Então, nos Estados Unidos não, na Europa também não. E os países que adotam o parlamentarismo vivem essa situação semelhante com frequência. Então você não teve isso. Agora, você tem em alguns jornais, como Le Monde, por exemplo. Le Monde é um jornal da esquerda bacaninha francesa, né? E o Le Monde ele participa desse processo de endeusamento do Lula, né? O Lula... O que o Lula fez? Fez o Fome Zero. Fome Zero não existe, é um programa que nunca existiu. Começou e acabou. Lembra do Fome Zero? Aquele cara que queria 3 refeições por dia. O Graziano e tal. Então existe essa depois a Benedito. Em alguns círculos intelectuais que se reflete na opinião de colunistas, não é? Que tendem a entrar nessa cantilena. Mas os editoriais dos grandes jornais, nenhum deles comprou essa história. Agora, você tem aqui no nosso entorno, Bolívia, Equador, Paraguai e, sobretudo, Cuba e a Venezuela. Hoje mesmo você tem no jornal, ontem ou hoje, eu vi 2 declarações, dois comunicados de 2 governos que têm tudo para nos dar lição de democracia. Venezuela e Cuba. Governo. Tem notas do governo cubano e do governo venezuelano. A democracia brasileira. Meu Deus do céu, você acha que Nicolás Maduro tem condição de nos dar lição? Pois bem, você conhece então suficiente... Isto é uma coisa que nós temos que ter uma contraofensiva, aí sim. Que tá, Luiz. Por quê? Porque não pela repercussão fora, é porque eles usam declarações como essas para fazer política interna, para alimentar a vigarice intelectual do golpe. Aí que tá, você conhece suficientemente o Zé Serra, né? Eu sei das suas relações, que são antigas e boas. Você conhece suficientemente para saber, não sei, exatamente, para saber o que é que ele vai fazer. Não é hora, porque isso não custa nada. Não é hora de o Brasil romper as parcerias equivocadas, para ser elegante, eu uso essa palavra, que fez e mudar de rota, porque a nossa política internacional tornou o Brasil cúmplice da Venezuela. Ele vai fazer essa mudança de rota já? Olha, vamos esperar a reação do governo brasileiro, do Serra especialmente, né, em relação a essa posição agressiva da Venezuela. Eu imagino que ele deva estar divulgando uma nota a esse respeito nessas horas, porque o Serra foi alguém que encabeçou junto comigo as principais ações no Senado de solidariedade aos presos políticos da Venezuela. E ele foi exilado, como você, ele foi preso. Então ele foi preso político. Ele tem muita sensibilidade para esse tema, né? Nós não vamos romper com a Venezuela, evidentemente. A Venezuela é um estado falimentar, é uma situação difícil, que puder ajudar para aquele povo pelo menos sobreviver com remédio, isso, aquilo. Mas não podemos aceitar. Sim, porque a ajuda pode ter como contrapartida a libertação dos presos políticos, podemos aceitar
desaforo, porque se o Brasil quer ter liderança, aspira a ter um processo de liderança, de peso internacional, ele não pode aceitar passivamente injúrias vindas desse tipo de ambiente. Não é possível. Senador, bom, passado esse período de transição, os partidos já vão começar a pensar nas próximas eleições de 2018. Especialmente, pensa o tempo todo nas próximas eleições. Especialmente o seu PSDB. Tem risco do PSDB chegar de novo lá na cara do gol da eleição, totalmente dividido, com 2, 3 pré-candidatos aí? É possível que a gente chegue com mais de um pré-candidato, mas isso não significa nenhum drama. Pelo contrário, né? Você ter várias opções é melhor. Mas não haverá divisões. A gente, nas eleições passadas, houve na primeira campanha do Serra, nós tivemos um problema, né? Mais localizado. Mas as pessoas, escolhido o candidato, as pessoas se engajam na campanha. Você veja agora, essa última aqui, em que o Aécio foi candidato, houve um engajamento aqui em São Paulo exemplar do Geraldo Alckmin, do Serra, todo mundo... bom, eu era já vice, né? Mas enfim... Pois é, mas o Aécio já é um candidato natural pelo legado das últimas eleições. O Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, quer ser candidato. Não escapa muito. José Serra é um nome que vai estar mais forte ainda por conta do ministério. Sairá, será um desses três, né? É um desses três. Agora, qual será? Não sei ainda. Vamos ver mais adiante. Mas eu acho bom a gente ter mais de um. O problema é o PT, por exemplo, que está no mato sem cachorro, não é? O PMDB, qual será o candidato do PMDB? Tem alguém em condições? A não ser o Michel Temer, poderá ver se candidato à reeleição. Embora ele tenha se comprometido a não buscar a reeleição. Não foi, para nós não foi... Acho que isso é firme, não? Nós, em nenhum momento, nós do PSDB, e eu tive algumas reuniões, algumas conversas, em nenhum momento isso foi colocado para ele como condição. Em nenhum momento. Né? Você vai, mas não vai ser reeleito. Isso não. E agora, isso depende dele. Agora, não vejo também no PMDB. Poderá surgir algum nome novo dos outros partidos. A Marina é sempre candidata, já está em campanha. Ela não diz isso, mas está em campanha, obviamente. Né? Então, vou fazer minha última pergunta. O que o senhor acha que vai acontecer com o PT? Especificamente, passado esse processo, o partido vai buscar alguma refundação? Que força o PT ainda tem para disputar eleições? Bem, eu vejo no PT alguns líderes que sobreviveram dessa onda de prisões, de denúncias, e a desgraça política que eles mesmos trouxeram para eles, né? Eu acho que o Tarso Genro é alguém que sobrevive. Acho que o Wagner também tem talento para isso. O Zé Eduardo Cardoso. Embora tenha sofrido desgaste, né? Essa coisa do Valdir Maranhão não ficou muito bom para ele, né? Não é? Foi uma boa ideia. Aquilo não foi uma boa ideia, aquilo foi um desastre. Mas enfim, ele é um sujeito que fala bem, tem uma boa história pessoal, um homem correto, e tem. Agora, o Lula é sempre uma reserva eleitoral para eles. O Lula vai estar complicado com essa história da Lava Jato, não é? Agora, o Lula, ele não poderá, eu acho, se quiser ter chance de ser candidato e de ganhar a eleição, ou pelo menos disputar bem a eleição, ele não vai poder se refugiar novamente nessa linha do gueto ideológico em que ele durante tanto tempo esteve confinado. Ele não vai a nenhum lugar na companhia do Stedley, na companhia desse Boulos, desse pessoal. Nenhum lugar. Ele só ganhou uma eleição quando ele virou Lulinha Paz e Amor. Não é isso? 2002. Aposentou o Sapo Barbudo, virou Lulinha Paz e Amor. Pelas mãos do Duda Mendonça. E esperteza dele e do Dirceu, né? Trouxe um empresário para vice e, eleito presidente, ele fez um primeiro governo sensato. Manteve os fundamentos da política do Fernando Henrique e tal. Depois eu acho que ele se perdeu. Mas o fato é que o Lula também é uma opção. Mas desde que se afaste desse discurso, que é esse discurso que ele está fazendo agora, que é um discurso que tem mais o objetivo de chamar a tropa dele, né? Chamar a tropa, mudar de assunto, deixar de falar em triplex, em sítio, falar em golpe, não sei o quê, etc. Né? Mudar de assunto. Né? E
Mas eu acho que ele é uma liderança política importante, mas é também o mais rejeitado. O fato é que nessa eleição municipal o PT vai ter muita dificuldade. Posso fazer uma última Vamos lá. pergunta? No discurso do Temer, o primeiro discurso como presidente, o que é que mais te agradou? Uma coisa. O tom. Você sabe que, para mim, eu acho que às vezes o tom de um discurso vale mais até do que as propostas. Você sai daquela coisa frenética, publicitária da Dilma, né? Especialmente num dia em que ela estava particularmente estridente e belicosa, e entra alguém que tem um discurso normal. É como nós estamos conversando aqui, explicando o que tem que fazer, as dificuldades, abordou todos os temas, né? Num tom correto, falando o português. Isso é bom. Sem nenhuma tirada, Isso digamos assim, bizarra, nenhum elogio à mandioca ou coisas do gênero. Então, e abordou os temas todos que tinha que ser abordado nessa fase inaugural, né? Então, eu gostei. Muito bem, senador. Obrigado pela conversa. Obrigado, Augusto. Um prazer. Nossa entrevista termina aqui, mas a programação de TV já não para. Até a próxima.